Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Uma parceria entre a Clínica Odontológica Sorri e o Shopping da Criança oferece atendimento odontológico especializado para crianças neuroatípicas. O quadro Vacina Sim e os locais para aplicação da vacina contra a meningite. Misturar medicamentos e álcool pode trazer sérias consequências para a saúde. No quadro Fala Doutor desta semana, os principais cuidados com a prática da corrida de rua, que tem movimentado as capitais. E quem vai nos responder é o médico do esporte e ortopedista Tiago Menescal. E ainda, no estúdio, uma entrevista com o médico coloproctologista Bruno Pereira. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Cuidar do sorriso é também cuidar da saúde e da autoestima das crianças. Em São Luís, uma parceria entre a Clínica Odontológica Sorri e o Shopping da Criança oferece atendimento odontológico especializado para crianças neuroatípicas. A iniciativa inclui avaliação, limpeza dentária e kits de higiene, acontecendo uma vez por mês na Carreta Sorri, com total aprovação dos pais. Késia recebeu todo o tratamento que precisava. Passou por avaliação e limpeza nos dentes, o que contribui para melhorar a saúde bucal. Essa é a proposta da parceria entre a Clínica Odontológica Sorri e o Shopping da Criança. As duas instituições, vizinhas no bairro Praia Grande, em São Luís, reservam um dia por mês para oferecer atendimento odontológico às crianças atendidas pelo shopping. Atendimento é de extrema importância, né? Saúde bucal é muito importante, ainda mais para os nossos pacientes, né? Que a gente tem alguns pacientes autistas, então aqui eles se sentem mais confortáveis de fazer e depois voltar para a unidade para brincar. O serviço voltado às crianças neuroatípicas funciona assim: triagem com coleta de dados, atendimento no consultório e entrega de kit de limpeza. Uma ação que recebe total aprovação dos pais. Essa é uma oportunidade que é muito difícil hoje mesmo aqui nessa cidade, mas fico muito feliz por essa oportunidade. Minha filha participou e fez já o curativo dela, a limpeza dela e já ainda saiu com o lanchinho, ainda fez a carinha de princesa. Foi ótimo, foi um prazer fazer parte dessa oportunidade que é única. Os atendimentos são realizados nos mesmos dias e horários em que os pequenos pacientes já estão no Shopping da Criança. A ação acontece na Carreta Sorri, em frente à Clínica Sorri, uma vez por mês, das 9 da manhã às 4 da tarde. Aqui, a cada sorriso cuidado é um passo para um futuro mais feliz. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a meningite está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Fique por dentro dos principais postos de saúde que oferecem vacinas para Covid-19, tetravalente, BCG, tétano e meningite. No posto de saúde, Unidade de Saúde da Família Pirapora, endereço Avenida Santos Dumont, quadra D, sem número, no Tirirical. Centro de Saúde da Liberdade, na Rua Machado de Assis, sem número, no bairro da Liberdade. Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correia. O endereço é Rua Tancredo Neves, sem número, Nova República. Centro de Saúde de Pedrinhas, BR-135, quilômetro 13, sem número, no bairro Pedrinhas. E Centro de Saúde Itapera, na Rua Principal, número 20, no bairro Itapera. Misturar bebida alcoólica com remédios pode causar sérios danos ao organismo, desde a perda do efeito do medicamento até intoxicações graves e risco de morte. Mas mesmo com os alertas dos especialistas, muita gente ainda faz essa combinação perigosa sem saber das consequências. Você já deve ter ouvido que álcool e medicamento não combinam. Mas sabe por quê? Eu sei que faz mal, mas eu não sei te explicar o que é que realmente faz.
Já que a bebida alcoólica corta o efeito do medicamento, não adiantaria a pessoa tomar o remédio, entendeu? Se a pessoa quisesse ficar boa, ela não tomava o remédio, tomava bebida alcoólica. Esta farmacêutica explica o que acontece no organismo ao fazer essa mistura perigosa. Não é aconselhável, não é ideal, não é adequado misturar bebida alcoólica com medicamento. Nós temos um órgão fundamental para isso, que faz parte desse processo, que é o nosso fígado. Tanto o álcool como os medicamentos utilizam esse órgão para serem metabolizados, sejam para ser ativados ou início da sua eliminação. E aí, quando o álcool ele encontra esse medicamento nesse fígado, a gente pode ter um processo metabólico acelerado, no sentido de ser eliminado mais rápido, ou então ele pode ter o processo metabólico, ele é ativado, potencializado, ou seja, o álcool ele pode fazer com que aquele medicamento, ele ao invés de ser preparado para ser excretado, ele continue mais tempo do que o necessário no organismo. Ela diz ainda que a bebida alcoólica atua de diferentes formas dependendo do tipo de medicamento. Por exemplo, ao ingerir álcool com um paracetamol, um analgésico, pode gerar maior inflamação do fígado. Também corta o efeito dos antibióticos, reduz a eficácia de antidepressivos e anticonvulsivantes e potencializa os efeitos colaterais dessas e de outras medicações. Em alguns casos, pode até resultar em morte. Por exemplo, mistura álcool com medicamentos que são depressores do sistema nervoso central, né? Como os sedativos de um modo geral, aqueles tarjados de tarja preta. O álcool ele pode potencializar, né, esse efeito sedativo e dependendo da situação do paciente, né, isso pode gerar uma depressão cardiorrespiratória, pode gerar um dano muito maior a esse paciente e dependendo da quantidade que ele ingere até um possível óbito. A ingestão indevida do álcool também pode interferir nos efeitos da vacina no organismo. Como o paciente normalmente ele não sabe quanto tempo o medicamento, por exemplo, ele passa no organismo, porque eu tenho um medicamento que duram dias, até meses, para ser totalmente excretado do meu organismo. Então, como normalmente ele não sabe, o ideal é que ele não faça consumo de bebidas alcoólicas. Ainda segundo a especialista, é importante respeitar o tempo de ação dos medicamentos ou vacinas para evitar riscos à saúde e a perda do efeito esperado. Então, o aconselhável no caso de medicamentos, primeiro consulte seu médico, verifique realmente quais são esses medicamentos, o que ele pode, né, ocasionar, ou mesmo farmacêutico em relação às interações. E em relação aos imunizantes, pelo menos dá esse espaço de 7 dias, né, que é um tempo considerado aí adequado. Vamos ter esse cuidado somente para não ter uma interferência externa, que é a bebida alcoólica. Beber não é legal, só a bebida em si ela já faz mal. A pessoa que quer botar com medicamento já sabe, querendo ou não, já sabe que faz mal. Está bebendo com medicamento, ou é pior ainda, né? No quadro Fala Doutor desta semana, quem comanda a conversa é a nossa repórter Carla Bianca. O assunto é cuidados com a corrida de rua, uma prática que tem crescido muito em todo o país. E quem vai nos falar sobre estes cuidados é o médico ortopedista e do esporte, Tiago Menescal. Uma prática tem movimentado muitos maranhenses, a corrida de rua. Além de moda, é sinônimo de saúde. E é o assunto do Fala Doutor de hoje. Quem está aqui ao meu lado é Tiago Menescal. Ele é médico do esporte e ortopedista. Doutor, quais são os benefícios da corrida de rua? Bom, a corrida de rua tem uma série de benefícios, desde o bem-estar físico ao bem-estar mental. A parte física, eu gosto sempre de caracterizar como uma melhora de controle de pressão arterial, melhora da glicemia, melhora até da saúde articular, desde que feito de forma correta, com orientação médica e profissional, para que você tenha os benefícios e diminua o risco de lesões. Do ponto de vista médico, qualquer pessoa pode correr? Qualquer pessoa pode começar a introdução da corrida, desde que sem nenhuma contraindicação médica. Entre elas, pacientes que vieram de processos cirúrgicos, pacientes que estão muito acima do peso, que já têm alguma deformidade estrutural, como uma artrose, com alguma limitação. Pessoas que não têm nenhuma contraindicação cardiológica podem, mas muitos não sabem que tem. Então é sempre importante fazer um check-up antes. Quais são os cuidados básicos? É realmente necessário um tênis específico, um aquecimento? Com certeza. Para você ter uma longevidade no esporte, eu acredito que é fundamental você fazer um aquecimento,
saber qual tipo de calçado adequado para você, respeitar uma planilha de treinamento, né? Muitos começam simplesmente botando um short, botando um tênis e saem correndo. E isso tem a consequência, né? Que são as dores, as lesões. Então é importante o respeito da planilha de treinamento e, claro, fazer um check-up antes metabólico, ver se você não tem nenhuma contraindicação cardiológica, fazer um eletro para ver se você não tem nenhuma cardiomiopatia, fazer uns exames de sangue para ver se você não tem uma diabetes, uma hemoglobina glicada descompensada, para que você tenha o máximo de segurança na sua rotina. Sobre essas lesões que você citou, né? Pode acontecer lesões no joelho, tornozelo, quais são as mais comuns e como evitar? Na corrida, as lesões mais comuns são as lesões traumáticas de repetição de membros inferiores. Entre elas, as que eu mais destacaria seriam a canelite, que é uma inflamação a princípio na região do osso da tíbia, né, que é a canela, e que, se não tratado e o paciente negligenciar, pode até virar uma fratura por estresse, que é muito comum também. O joelho também é um local muito comum de dores, de lesões. As principais dores no joelho é a condromalácia patelar, que é um começo de desgaste na articulação da patela, e as lesões no tornozelo e calcanhar, entre elas a fascite plantar e a tendinite do tendão calcâneo ou tendão de Aquiles. Outros assuntos importantes aí dentro da corrida, a alimentação e a hidratação. Como é que eles acontecem nesse processo? A nutrição precisa acompanhar o seu processo de treino. Então, num primeiro momento, um paciente que quer perder peso, ele precisa ter um planejamento alimentar para fazer com que ele tenha um déficit calórico sem prejudicar a capacidade de realização de treino dele. Então, precisa ter esse equilíbrio para você ter o máximo de performance com o máximo de recuperação. A hidratação também é fundamental, pois nós sabemos que 70% a 80% do músculo é constituído de água. Então, se você não toma água, é impossível você evoluir fisicamente apenas com a nutrição. A água é um nutriente fundamental para o nosso corpo. E outro ponto muito importante também, que muitos negligenciam, é a recuperação, é o descanso, é o sono. É no sono que a gente recupera. Então, as reações químicas que fazem com que o nosso físico evolua é durante o período do sono. Então, esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante com os meus pacientes. Como manter, para quem quer começar, como manter uma rotina saudável, sem se machucar e sem desistir no meio do caminho? Eu acredito que o principal ponto seria a disciplina, né? Então, a gente precisa ter uma disciplina no nosso cotidiano, na nossa rotina, seja no trabalho, seja na prática constante de atividade física. Outro ponto muito importante é passar com profissionais que vão te ajudar nesse processo. Seja um médico, seja um profissional de educação física para montar uma planilha de treino para você, seja um nutricionista. Quando você está bem assessorado com pessoas que entendem do que estão fazendo, com certeza a sua chance de evolução física com menos lesão vai ser, sem dúvida, mais eficiente. Muito obrigada, doutor Thiago, pelas orientações. Sem dúvida nenhuma, com responsabilidade e orientação profissional, fica tudo mais seguro. Carla Bianca para o programa Mais Saúde. E veja no próximo bloco, o Corpo de Bombeiros faz alerta aos banhistas nas praias e rios do Maranhão. E ainda uma entrevista com o médico coloproctologista Bruno Pereira. Só um instante. As praias e rios do Maranhão são pontos de lazer, mas também de risco. Só no primeiro semestre deste ano, 55 casos de afogamento foram registrados no estado, com 20 mortes confirmadas. O Corpo de Bombeiros alerta para a importância de cuidados simples que podem salvar vidas. Quem conhece a orla marítima de São Luís sabe o quanto as águas podem ser perigosas. Mas não são apenas as praias. Rios de todo o estado também têm se tornado áreas de risco para banhistas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, no primeiro semestre deste ano, foram registrados 55 casos de afogamento. 20 pessoas morreram neste tipo de acidente. Os dados apontam a importância de cuidados básicos e atitudes seguras para prevenir acidentes e salvar vidas. Sempre que entrar na água, a água na cintura para baixo. Sempre que estiver com crianças, o tempo todo acompanhando as crianças, nunca deixe
crianças com adolescentes, a criança menor com adolescente responsável. Isso é um erro que a gente vê de maneira corriqueira na praia, né? E a questão também sobre adolescentes reunidos. Se você tiver filhos que é adolescente, tenha um cuidado maior, porque é um outro perfil das estatísticas de afogamento. É os dois amigos, é aquele grupo da escola que se reúne e acaba tendo uma ocorrência de afogamento. Crianças e adolescentes estão entre as principais vítimas. Esta mãe conta o que faz para garantir um momento de lazer com segurança junto aos filhos. A gente fica sempre perto deles e a gente procurou um local onde tivesse uma pocinha mais ou menos para que eles pudessem ficar. Porque aí eles conseguem brincar, a gente consegue ficar de olho, perto também do ponto de bombeiros. A preocupação dela é uma das principais orientações que o Corpo de Bombeiros reforça aos banhistas. Cuidados simples, mas capazes de salvar vidas. A litorânea está toda sinalizada pelo Corpo de Bombeiros, a gente coloca bandeiras, onde é uma bandeira de madeira com uma bandeirola vermelha. Se você olhar esse tipo de sinalização, já sabe que ali tem uma corrente de retorno, ou seja, como se fosse um rio levando a pessoa para dentro do mar. Então não entre nesse ponto. Outro ponto também que deve ter um cuidado maior é a área do parquinho, ali embaixo, ali no meio da litorânea. Aquela área proibida para utilizar para utilização de banho, porque tem uma corrente de retorno permanente ali. Rios sempre acompanhados, não utilização de flutuadores é uma coisa importante para evitar erro, e do mesmo jeito, a água da cintura para baixo. No programa de hoje, a gente conversa com o médico coloproctologista Bruno Pereira. Ele vai falar sobre prevenção de câncer coloretal e outros temas, como doença diverticular ou constipação intestinal e suas consequências. Seja bem-vindo, doutor Bruno, aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Obrigado, Ismael. Bom, tudo bem com a nossa audiência? É uma satisfação poder estar aqui compartilhando um pouquinho das informações sobre saúde intestinal. Doutor, como é o trabalho de um médico coloproctologista? Ismael, o coloproctologista ou proctologista, como as pessoas também conhecem, é um cirurgião. Então é um médico que tem uma especialidade cirúrgica, né, que fez uma residência em cirurgia geral e depois fez mais 2 anos de residência em coloproctologia. Então nós somos uma subespecialidade cirúrgica. Trata-se de uma especialidade que trata das doenças cirúrgicas do intestino grosso, do cólon, do reto e do ânus. Doutor, as pessoas ainda têm muito preconceito com as fezes, mesmo sendo algo tão natural? Tem sim, Ismael. Não só com as fezes, mas com tudo aquilo que envolve a região perianal, a região anorretal. Então a gente ainda perde assim, a oportunidade, muitas vezes, de diagnósticos precoces por conta, muitas vezes, de medo, preconceito, receio em relação ao exame físico, em relação aos exames complementares. Homem ainda é mais medroso do que mulher em relação a essas necessidades? Com certeza. Isso, inclusive, se reflete não apenas no diagnóstico, como na evolução da doença, pelo fato de procurarem já mais tardiamente. Mas, no caso, sempre os sintomas aparecem antes, né? Mas por conta desse medo, do preconceito, eles já vão numa situação já mais complicada. Sim. Geralmente, os pacientes que nos procuram para prevenção, pacientes sem sintomas que procuram para prevenção, a maior parte são mulheres. Mas os pacientes do sexo masculino geralmente procuram quando já tem sintomas e muitas vezes sintomas agravados. Doutor, falar de constipação. O que é, como é que prejudica a pessoa? Pronto, constipação intestinal é a popular prisão de ventre. É uma doença crônica, é importante que se diga isso, que constipação não é um sintoma. Então, ter dificuldade para evacuar não é simplesmente um sintoma, é uma doença crônica que se manifesta não apenas com relação à frequência evacuatória reduzida, ou seja, aqueles pacientes que evacuam menos de 3 vezes por semana, mas também em função de esforço evacuatório excessivo, em esvaziamento retal inadequado, em necessidade de algum tipo de manobra ou de medicamentos para poder evacuar normalmente. Isso tem suas consequências. E qual é a diferença de uma pessoa que não tem esse problema para uma pessoa que tem? Quantos dias uma pessoa que tem problema, por exemplo, ela pode passar? Como é que é? Não sei como é calculado isso. Pronto, a gente tem um parâmetro objetivo em relação à questão da frequência evacuatória. Então a gente considera normal o paciente que evacua até 3 vezes, pelo menos 3 vezes por dia, até no máximo, que evacua até 3 vezes por semana, até 3 vezes por dia. Né? Então, o paciente que evacua dia sim, dia não, está legal, menos que isso, ele é constipado. E o paciente que evacua até 3 vezes por dia está normal, mais do que 3 vezes por dia, a gente considera a frequência evacuatória aumentada. No caso, uma pessoa que ela tem a necessidade de evacuar logo após uma refeição,
Isso acontece bastante ou é normal? Pode acontecer. Naturalmente, do ponto de vista fisiológico, após a primeira refeição do dia, após o café da manhã, é normal que o paciente se sinta impelido por conta de uma coisa fisiológica que acontece, que é o reflexo gastrocólico. Então, a primeira refeição do dia, o estômago enche, vai dar vontade de você evacuar. Se você sente isso nas demais refeições, aí já acende o sinal de alerta que alguma coisa pode estar acontecendo de maneira errada. Doutor, e alimentos importantes para que melhorem a saúde intestinal? Muita gente usa mamão, ameixa, fazem vitaminas com essas frutas. Isso ajuda? Ajuda. Na verdade, todos esses alimentos que são fibras inabsorvíveis, ou seja, são fibras que os pacientes consomem e que não são digeridas pelo trato digestivo, elas saem nas fezes. Isso é muito importante, isso não tem impacto nenhum do ponto de vista calórico, mas para a saúde intestinal é fundamental. Porque as fibras inabsorvíveis fazem com que parte da água que o paciente consuma vá para o intestino e isso amolece as fezes e consegue ter um trânsito intestinal regular. Doutor, dentro da sua vida profissional como médico coloproctologista, a situação mais absurda que o senhor já teve em relação à demora da pessoa ir ao banheiro? Tem algum caso específico? Não precisa nomear. A gente já teve casos de pacientes que passaram 20 dias, né, sem evacuar, que faziam fecalomas de repetição. Fecalomas é aquele cocô bem ressecado, que fica retido no reto, que às vezes precisa fazer lavagem, precisa às vezes fazer pequenos procedimentos cirúrgicos para remoção. Né? Então a gente tem esses quadros que podem ser muitas vezes de pacientes acamados, né, pacientes neurosequelados, que você encontra isso de maneira mais frequente. Doutor, outra coisa também é que já observei algumas vezes que algumas pessoas quando viajam, elas têm um funcionamento do intestino diferente. Né? Não sei se tem alguma explicação científica, mas tem dificuldade de evacuar em outros lugares ou o organismo, não sei. Sim. Isso acontece com frequência? Acontece. Muitas pessoas elas ritualizam o ato evacuatório e se não tiver tudo aquilo que faz parte daquele ritual que elas se predispuseram a fazer, ou seja, tem que ter um ambiente adequado, tem que ter o horário adequado. Né? Se qualquer coisa atrapalha em relação ao ambiente, horário e às vezes até barulho, o paciente não consegue evacuar. Então, isso é bem frequente. Doutor, em relação a laxantes, eles são vendidos facilmente nas farmácias, mas em relação... Como é que o senhor, como médico, analisa essa facilidade? Às vezes, a necessidade de uso. O que a gente precisa entender é que o tratamento ele tem que ser individualizado. Como eu expliquei, a constipação ela é uma doença crônica. Então, ela pode estar associada, obviamente, com maus hábitos, mas, eventualmente, vamos ter pacientes que terão necessidade de fazer uso de medicação. A gente sempre desencoraja a automedicação, porque dentro dos grupos de laxantes, nós temos, por exemplo, laxantes que são irritantes de mucosa intestinal, cujo mecanismo de ação é inflamar o intestino para fazer o paciente evacuar. Então, esses a gente reserva, por exemplo, quando tem necessidade de fazer um preparo intestinal para alguma cirurgia ou então para algum exame específico. Tá? Mas o ideal é realmente procurar o proctologista, procurar o gastroenterologista, para que seja adequadamente orientado, primeiro, se tem necessidade de usar a medicação e qual a medicação adequada para aquele uso. Doutor, a sua profissão de médico proctologista, ela ficou muito em alta agora, recentemente, por conta da morte da Preta Gil, que teve um câncer no intestino. Para chegar nesse ponto de câncer, não especificamente da Preta, mas das pessoas, já vem um alerta antes, cedo ou é silencioso? Pois é, Ismael, o câncer coloretal ele é bem silencioso, precoce, sabe? Então, dificilmente o paciente vai ter sintomas. Daí a necessidade realmente de prevenção. O câncer coloretal, ele é um dos poucos cânceres, são um dos poucos tumores que você tem possibilidade de fazer prevenção. Eu cito, por exemplo, no caso do homem, você tem possibilidade de fazer prevenção do câncer de próstata e do câncer coloretal. No caso da mulher, você tem possibilidade de fazer prevenção de câncer de mama, do câncer de colo de útero e de câncer coloretal. Todos os demais tumores, você não tem um método assim validado que realmente garanta uma forma de prevenção. Então, o que a gente preconiza é que a partir dos 45 anos, independente de sintomas, independente de histórico familiar, tanto homens quanto mulheres iniciem a realização da colonoscopia, né, para fazer a prevenção. Doutor, essa colonoscopia como é que funciona? É um exame, ele identifica o quê? Né, a pessoa fica sedada? Sim. Como é que é? A colonoscopia é um exame endoscópico. Então, é um exame que vai avaliar a parte mais interna do intestino grosso e do reto, que é a mucosa. O intestino tem 3 camadas. E essa mais interna é onde surgem os pólipos. Os pólipos são as lesões precursoras de tumores. Então, o pólipo é como se fosse um carocinho que aparece no intestino. Ele é benigno, mas que se não for removido, alguns deles vão malignizar.
A estatística, Ismael, é que em torno de 30% da população brasileira tem um pólipo ou vai ter ao longo da vida e não sabe, porque o pólipo não dá sintoma. Uhum. A única maneira de você descobrir se tem pólipo ou não é realmente realizando a colonoscopia. É um exame demorado? Como é que é? O exame demora em torno de 15 a 20 minutos, o paciente vai estar sob sedação venosa e ele requer um preparo intestinal que muitas vezes é o motivo de as pessoas evitarem. O preparo requer uma dieta restritiva, requer o uso de alguns laxantes, porque precisa que o intestino esteja adequadamente limpo para que sejam visualizados. A gente encontra pólipos de 2, 3 milímetros. Né? O exame, aí ele é retirado nesse exame? Ele é retirado no próprio exame. Muitas vezes, os pacientes eles têm mutações genéticas que fazem com que eles tenham pólipos de maneira recorrente. E eu não consigo, quer seja de maneira medicamentosa ou por meio de intervenção cirúrgica, evitar que o paciente tenha pólipos. O que eu posso fazer é vigiar o paciente para remover toda vez que eles aparecerem. Está sempre em alerta, né? Tem que estar sempre em alerta. Doutor, em relação a homens e mulheres, mulheres têm mais dificuldade em evacuar? Estatisticamente, é bem mais frequente a constipação Isso é intestinal alguma crônica. questão hormonal? O que deve ser? Envolve vários fatores. Tem a questão hormonal, mas a própria anatomia pélvica feminina, ela favorece a constipação. A mulher ela tem a pelve mais larga, porque é fisiologicamente preparada para ter partos vaginais. Sim. Consequentemente, o cólon vai se acomodar na pelve e aí ela vai ter uma dificuldade maior. Paralelamente a isso, tem algumas cirurgias que são frequentes no público feminino que fazem com que o paciente tenha mais constipação também. Então, esterectomias, pacientes que removeram o útero têm mais constipação, pacientes que muitas vezes tiveram partos vaginais difíceis, distóxicos, e ficaram com zonas de fraqueza na região pélvica, vão ter mais chance de ter constipação também. Então, não é só a questão hormonal, né? Tem uma questão anatômica e da fisiologia pélvica que faz com que elas tenham mais constipação. Doutor, uma coisa que mudou da década de 80 para cá, que antes as pessoas iam para o banheiro com jornal, com revista, e hoje vão com celular. Isso influencia de alguma coisa, de alguma forma, a saúde na hora de evacuar? Com certeza, Ismael. A gente considera normal que o paciente use o banheiro, permaneça naquela posição até 5 minutos. Sim. Mais tempo do que isso, aí realmente você já começa a ter uma alteração na fisiologia do assoalho pélvico. Então, as hemorroidas podem prolapsar, elas podem ficar engurgitadas, entumecidas, e o paciente pode vir a ter sintomas de desconforto, de sangramento. Né? Então, o que a gente recomenda é que, primeiro, vá ao banheiro realmente só quando der vontade, porque alguns pacientes às vezes vão e ficam esperando a vontade chegar. Não é recomendado, né? Não é recomendável. E após a evacuação, já levanta e faz a higiene anal. Né? Evite de ficar mexendo no celular, revista. Porque... Papel higiênico, doutor, é recomendado? O que vocês... Isso aí é para ser a exceção da exceção. A gente sabe que a indústria vende papel de todo jeito, mas o ideal é que realmente o paciente fizesse a higiene com água, né, com sabonete, depois secasse direitinho com a toalha. Né? Em caso de necessidade, pode fazer uso de um lenço umedecido, né, mas... evitando realmente ao máximo o uso do papel higiênico, porque pode traumatizar a região, a gente sabe que é sensível, né? É sensível, né? E pode deixar algum resíduo que vai gerar prurido, vai gerar coceira, né? E pode traumatizar as lesões previamente existentes. Então, o paciente, para o público em geral, já não é legal, mas para o paciente que tem hemorroida, que tem fissura, aí é... Doutor, no caso das hemorroidas aí, elas são... Muita gente tem vergonha de dizer que tem, né? Que está com aquela situação médica. Tem como resolver nos casos mais graves? Tem sim, Ismael. Na verdade, é bom que se diga, até para esclarecimento da população, que a hemorroida não é doença. A hemorroida é uma estrutura que faz parte da anatomia do ânus. Todo mundo tem. Tá? Então, todos nós temos hemorroidas externas e internas. E como qualquer parte do corpo, elas podem adoecer. E quando elas adoecem, manifestam sintomas de dor, desconforto, coceira, sangramento, prolapso, caroço, inchaço. Sempre tem resolução. Né? As hemorroidas externas, na maior parte das vezes, a gente consegue resolver com tratamento clínico. As hemorroidas internas, nós classificamos em graus de 1 a 4 e até o grau 2 é possível também tratar de maneira conservadora. Aí os grau 3... Conservadora com medicação. Com medicação e às vezes com procedimentos como ligadura elástica, né? como ablação por radiofrequência. Então, tem algumas técnicas que, embora sejam... invasivas, mas não são extirpantes, você não precisa cortar a hemorroida para tratar. O grau 3 e o grau 4, sim, aí você realmente tem necessidade de procedimentos cirúrgicos que podem ou não envolver corte, mas que, de toda forma, ainda que você envolva um grampeador ou, eventualmente, um dispositivo para fazer o clampeamento dos vasos da hemorroida, continua sendo cirúrgico de qualquer forma.
Ok. Doutor Bruno, obrigado por sua entrevista aqui no programa Mais Saúde de hoje. Viu? Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Ismael. Obrigado pela oportunidade. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá.